27 de janeiro, 11 horas da manhã, estamos aqui para o primeiro encontro do Clube das Escritoras do Cultivo de Biografia. Então, é uma alegria muito grande, uma realização muito especial, porque nesse ano de 2026 esse grupo de mulheres vai fazer algo que parecia incrível. Se eu me dissessem para Joyce do ano passado que a gente estaria construindo um livro biográfico coletivo juntas em 2026, eu ia dizer, olha, tá sonhando longe demais. Mas a verdade é que nós nem terminamos o primeiro mês do ano e já estamos com a primeira parte do livro pronto, graças ao esforço da virada 2026. E eu quero receber aqui na nossa sala a Fátima, que é sócia do Clube das Escritoras. Fátima, seja bem-vinda. Obrigada, Joyce. Fátima, me conta como é que você chega aqui no clube. Eu chego assim com bastante expectativa, querendo dar conta do recado. Muito bem. Me fala assim quais são as suas expectativas, né? Vamos aproveitar esse encontro para fazer uma rodada inicial de apresentação de quem está aqui, né? Quais são as suas expectativas, Fátima? Eu acredito assim que aprender, né, e, e escrever o que eu tenho vontade com relação à minha autobiografia, né? Hum. É isso, conhecer pessoas, Me me conta. desenvolver como pessoa também. Perfeito, perfeito. Tá tudo dentro da proposta, né? Tá tudo dentro da proposta. E você recebeu o seu recorte biográfico personalizado no e-mail? Recebi. Tá? Então, para quem não sabe, o recorte biográfico personalizado é uma ferramenta que nós desenvolvemos a partir da virada 2026, né, da minha experiência como pesquisadora de histórias de vida, de protagonismo feminino e da troca com as mulheres que fizeram esse movimento. Né? Esse é um formulário que não leva 5 minutos para preencher e ele me dá subsídios para dar uma devolutiva muito interessante, que eu chamo de recorte biográfico. Então, eu gostaria, Fátima, que você contasse um pouco como é que foi receber, como é que está sendo para você, né? E os dados que você queira abrir fica dentro de uma área confortável para você falar, tá? É mais assim, como é que é receber a ferramenta devolutiva do recorte biográfico personalizado. Eu gostei muito, achei que você foi muito generosa, palavras muito bonitas, né? E eu gostei, acho que tem a ver comigo mesmo, algumas coisas assim, né? Mas eu sempre fico achando que foi generosa demais comigo. Essa generosidade ela é intencional. Não é para te elogiar, porque uma vez que você já se inscreveu, né, se você já está aqui dentro, né, não teria algum ganho a mais. Mas por quê? Porque nós, principalmente nós mulheres, somos muito pouco generosas conosco mesmas, né? Então isso tem uma construção que ela é social, que ela é cultural e o trabalho quando a gente nos detalhes, sabe, no detalhe da palavra escolhida, ele é para ajudar a desconstruir, a dissolver um pouco pelo menos, né? Que é uma construção de muito muito tempo, né? E quem está falando isso não sou só eu. Tem uma marca de sabonete Dove que há muitos anos trabalha a questão do feminino, né? E eles fizeram uma vez, eu vou mostrar aqui, um dia eu vou trazer essa propaganda, que eles contrataram sabe aquele especialista em desenho de face que quando acontece um crime, daí vão descrever, fazer um retrato falado? E ele faz um retrato da pessoa descrevendo ela mesma e depois faz da mesma pessoa sendo descrita por outra pessoa. Então, assim, que mostra como a gente é muito pouca generosa e às vezes até um pouco carrasca com a gente mesmo, né? Então, você percebeu muito bem, Fátima, esse tom faz parte da ética que a gente vem construindo dentro do cultivo de biografias há 14 anos, tá? Então, seja bem-vinda. E o principal, tá? O que tá ali, o recorte biográfico, ele dá um norte para você escrever de uma forma mais fluida? Eu acho que sim. Eu ainda não experimentei começar ali, né? Mas já pensei que eu acho que vai ser bem legal, que vai ser um
sei lá, um incentivo, assim, um norte, sabe? Para que eu consiga escrever. Certo, muito bem. Agora quero passar a palavra para Elis, né, que foi a segunda a chegar na sala hoje. Seja bem-vinda, Elis. Né, deixa eu fazer uma breve Obrigada. apresentação. A Elis, né, Elis Wiggers, ela já chega aqui para transbordar um pouco, né, porque já está nessa caminhada com a gente há algum tempo, né? Ela é fundadora da comunidade escrita terapêutica do cultivo de biografias, que é o embrião desse clube, lá em 2025. E participou também do primeiro encontro anual da comunidade. Então, tem uma vivência, né? E tem, sobretudo, uma generosidade muito grande, porque a gente vai nesses encontros, mesmo que online, e tem o encontro anual presencial, vai conhecendo da pessoa e vai se fortalecendo também na sua Meu companhia. Então, seja pai. bem-vinda, Elis, né? E como é que você chega nesse primeiro encontro aqui do nosso clube? Ai, acho que, né, já escrevi um monte, né, já nesse início de ano, e acho que não dei conta de olhar o retorno que você me deu, mas já recebi, informo que já recebi. Quero olhar com calma, com delicadeza, né, que merece justamente isso. E acho que é um prazer estar nesse clube aqui de escritoras que estão iniciando. Acho que é sempre um prazer estar com você aqui, Joyce, né? A gente já se conhece há muito tempo. E que bom estar com outras mulheres que estão se dedicando a escrever a si mesmas, se escrever, né? Eu acho que é sempre muito bom esse processo, mais uma vez. Que bom. E anotei algumas coisas aqui. Assim, eu acho que tudo que você fala, eu acho que cabe, ecoa dentro de mim, principalmente porque a gente é muito carrasca com a gente mesmo, né? A gente é pouco generosa. Eu acho que eu preciso ser um pouco mais generosa e gentil comigo mesma. É isso. Processo. Então tá, seja bem-vinda. Temos a Cida também. Cida, você pode ligar a câmera para a gente te ver e te ouvir? Opa, chegou! Não estou te ouvindo, Cida. Liga o áudio também. Ah, tá. Pronto, tá me ouvindo agora? Sim, estou te ouvindo, estou te vendo. Estamos todas te ouvindo e te vendo. E aí, Cida, como é que você chega aqui no nosso primeiro encontro do Tô bem. Eu não tô na minha cidade, eu tô na cidade vizinha, aqui na casa de umas pessoas queridas. E fiquei sabendo da reunião hoje, estou aqui para ver as novidades, para a gente falar de coisa boa, de coisas positivas, e dar a guinada, né? Que eu tenho certeza que você vai dar uma guinada bonita, sabe, nessa turma. Sou muito curiosa. Muito bem, a Cida participou ativamente da virada. Acho que foram os 4 encontros que você estava lá, né, Cida? Sim, sim. Né? Não Tem, perdi absolutamente nada, nenhuma vírgula. então conta, né? Fátima, você estava em um dos encontros ou não chegou a participar dos encontros da Eu não virada? sei primeiro, só o primeiro. Só o primeiro. Então, Cida, Eu, legal. Então, assim, Cida, conta como é que foi, né? Para quem está chegando agora e não teve a oportunidade de estar nos 4 encontros, que foi o final de dezembro e o início de janeiro. Foi realmente a virada 2026. Conta para nós. Isso. Eu me deparei com esse projeto da Joyce, Sementes de Biografia, e eu sou uma buscadora de conhecimento, de coisas, e eu termino atraindo para mim. E, de repente, quando eu vi, estava lá eu, ali, ó, vendo aquelas ideias, a Joyce falando sobre o projeto, e aquilo me encantou, achei maravilhoso. Eu falei, eu quero isso aqui para mim. E daí, realmente, nossa, cobriu muito as minhas expectativas, porque já veio de encontro com aquilo, uma parte da minha área da escrita, né, que eu já escrevo já há 10 anos, mais de 10 anos. Então, assim, achei maravilhoso a ideia dessa a terapia através da escrita, sabe? De você colocar para fora aquilo que você
nunca conseguiu colocar de maneira verbal, nem de maneira emocional, e que termina levando essa carga, sabe? Essa bagagem que vai pesando, vai chegando uma hora, vai pesando. E eu achei linda a proposta que ela tem, de realmente é uma coisa que assim, ela não mostra nenhum momento em querer promover, sabe, em cima. É realmente uma coisa bem ajustada, bem psicológico mesmo, sabe? Sem contar que ela é jornalista e escreve super bem. Os textos dela me encantaram, o meu recorte biográfico, eu fiquei emocionada na hora que eu li, e, meu Deus do céu, como está sendo magnífico. Ela saiu para passear, né, tirar uns dias de férias, e daí aproveitei, eu digo, vou fazer logo a minha inscrição, não vou ficar de fora, porque, gente, vocês não imaginam o quanto isso é maravilhoso. Cada uma que tiver a oportunidade, sabe, de se tornar sócia aqui da comunidade, eu tenho certeza que só tem a ganhar. Vocês vão encontrar um suporte maravilhoso, uma maneira lúdica de a gente fazer terapia, sabe? E é isso, gente, um ano está garantido. E eu acho que eu eu quero continuar assim. Tenho desafios a cumprir, tenho uma cirurgia de alta complexidade que está chegando para mim, mas isso aí não me assusta, eu não tenho medo, não tenho. E é maravilhoso, viu? Vocês que não conseguiram acompanhar desde o início, não tem problema, gente. Vocês podem entrar de cabeça, assiste hoje a reunião, que aí ela vai lá com cada um de vocês passar todo o retroativo de tudo que ela já passou para nós. Ninguém vai sair no prejuízo. O que vocês não podem é ficar de fora, viu? Porque daí vocês vão perder. Eu já estou me programando para o encontro em setembro, né, Joyce? Sim, dias O 19 e 20 encontro de setembro. presencial. Vai ser o segundo encontro Olha, nosso. Aham. eu fico louca quando eu vejo aquelas imagens e tudo, porque parece muito comigo, sabe? E é isso, Joyce, é isso. Parabéns pelo projeto, parabéns por tudo, sabe? Graças a Deus que eu estou aqui e tomara que as mulheres 40 mais ou 40 menos, não importa, que possam estar aqui dividindo esse espaço, esse conhecimento com a gente. Muito bem, obrigada pela partilha, vocês. E é isso, né? Ninguém chega atrasado na própria história de vida. Isso foi algo que eu aprendi nos últimos 30, quase 40 anos aí, escrevendo histórias de vida, né? Ouvindo histórias de vida, aprendendo com histórias de vida. Então, como é mágico esse trabalho com histórias de vida. Temos bastante coisas a fazer aqui, mas temos o tempo, né? Temos o tempo a nosso favor. Então, falando um pouquinho do trabalho, né? Eu coloquei como norte aqui para o nosso grupo, né, para o clube esse ano, a produção de pelo menos um livro. Né? Por que eu falo pelo menos um livro? Porque nós já temos a primeira metade de um livro pronto, que é a parte da biografia coletiva. Foi essa escuta do que foi partilhado pelas mulheres nos nossos encontros da virada, e eu transformei numa uma poética, né, uma biografia coletiva onde não tem a identificação de uma ou outra mulher. E na segunda parte do livro, a gente poderá ter até 10 capítulos individuais. Então, são os capítulos escritos por cada uma de vocês, né? Por que até Guarda 10? o meu, ó. O meu, já vai deixando o meu, viu? Isso, por quê? Porque existe, se a gente der o passo juntas de publicar, existe tamanhos de livros que são mais comercializáveis, enfim, né? Então, falando um pouquinho, porque existe uma grande expectativa sobre publicação. Essa história que eu estou escrevendo é para os outros lerem, e se eu estou fazendo para os outros lerem, vai virar um livro. Então, vamos passo a passo, né? Então, o primeiro objetivo nosso aqui é que a mulher possa se redescobrir a partir da sua própria escrita da história de vida. Esse é o objetivo número 1. Né? Se isso que ela redescobre de si
Terá uma versão publicável, é uma decisão dela. Depende do momento de vida dela, né? Às vezes o melhor a fazer aqui, ó, eu tenho um caderno aqui, um caderno amarelo, feito especialmente por uma artista plástica aqui da região, a Estela Ribeiro. Ela é de São Paulo, mas está morando aqui em Santa Catarina. Que eu estou elaborando aqui, são sementes da minha biografia, são trechos da minha biografia que não são públicos ainda. Então, essa viagem que eu fiz, Maravilha. estava eu no navio lá em Buenos Aires, lembrando, ó, 21 anos atrás eu tive com o pai da minha filha aqui e tal. E vieram umas pérolas, né? Então, o que acontece? A pérola, ela tá no fundo do mar. Então, às vezes, é o momento de estar mergulhando para buscar a pérola, não é o momento de ela estar Sim, né, na orelha ainda, né? E isso cada é. mulher sabe de si. Então não é sobre, olha, vamos publicar isso, mas as que sentirem o chamado, eu tenho essa infraestrutura. Tenho parceria com a Editora Europa de São Paulo, né, que tem interesse realmente de desenvolver o selo Cultivo de Biografias para livros biográficos. E tem um know-how de 40 anos. Eu já trabalhei em revistas lá com eles no início dos anos 2000, né? Então, uma editora bem Qual reconhecida. foi a revista, Joyce? Eu fui editora da Qual foi a... revista dos Amantes da Natureza, são revistas que ainda circulam. Revista dos Amantes da Sim, Natureza e da revista Viaje Mais. Dessas duas revistas, maravilha. né? Então tem essa experiência com a revisão de originais, edição, finalização, tudo isso a gente tem como fazer, né? Só que são passos adiante com os custos próprios de cada serviço. Então é algo que não é a Sim. minha prioridade agora. A prioridade é o quê? A gente construir esse livro em formato e-book. E-book que ele fique disponível para as sócias do clube divulgarem para quem elas quiserem na rede social delas. Então, seja uma E construção se nossa. a gente, e se a gente quiser imprimir, a gente pode, Joyce? Pode, é uma construção do grupo. Então, assim, o que cobre, né, o escopo do que eu estou Sim. desenvolvendo aqui com vocês é essa entrega em PDF, né? Porque é o trabalho que eu estou me dispondo realmente, né? De estimular o recorte biográfico, cada mulher escrever no seu tempo, e daí quando ela sentir que tem algo para que eu faça a revisão, para entrar o trabalho de edição, eu poder também colaborar nessa etapa e a gente ter o capítulo de cada uma, né? Então, assim, Isso. para quem está visualizando lá na frente ter um capítulo seu, eu recomendo aí um tamanho de 10.000 caracteres. 10.000 caracteres 10.000 dá para caracteres. desenvolver uma ideia boa, dá para desenvolver, né? Não é escrever toda a vida, é escrever o recorte biográfico, aquilo que vai lhe representar nesse momento. Então é a orientação que eu dou, tá? E deixando sempre muito à vontade, né? A pessoa viver o seu momento, né? Se não é É o momento, aqueles lápis de memória que a gente vai é, pescando, né? né? Eu acho que fica interessante, sem precisar de uma dinâmica assim mais. É. Então é bem interessante porque, como eu fiz o recorte biográfico de todas vocês, em linhas gerais já existe um tronco, um corpo editorial. Sabe, tem questões que elas são questões que reverberam de uma história para outra. E à medida que a gente avançar nessa construção e avançar na troca também, vocês também vão perceber. É bem interessante, né? Eu costumo dizer, e é uma coisa que aprendemos lá na Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos, né, Elis? Que um grupo, ele é uma sala de espelhos. E essa é a riqueza, a beleza e o desafio do grupo, né? Porque eu posso estar vendo na outra mulher uma parte da minha história que eu não queria estar olhando, né? Mas eu sou convidada a olhar, ou de repente eu vejo com uma beleza que eu não conseguia ver na minha própria história. E essa é a beleza do espelho, né? E é isso, né? Eu queria abrir assim para dúvidas. Que dúvidas que vocês tenham para dar o próximo passo aí, que seria começar a escrever? Eu Por queria saber. exemplo, não, Pode- pode deixar a amiga perguntar, depois eu falo. Obrigada, Cida. É, aqueles tópicos que você colocou lá pode ser o nosso norte a partir de agora, é isso? Isso, exatamente, podem ser. E aí a gente vai desenvolvendo e vai te passando. Como que vai ser essa dinâmica? Penso que, até porque é um grupo privativo bem seleto,
né? Somos 17 mulheres que começam aqui, ele pode ser muito orgânico esse movimento, né? Então, se você escreveu algo e sente, eu já quero mandar para ela, para trocar ideia, né? Já pode ser. Ou se é da sua constituição, dizer, não, eu só vou mandar quando tiver do jeito que eu quero. Também pode ser, né? Entendendo que um texto ele vai ser revisado e olhado 1000 vezes, sabe? Então, assim, chega uma hora que a gente tem que dizer assim, agora eu vou soltar para o mundo, sabe? Senão a gente nunca acaba o trabalho com ele. Então, à medida que andar, daí eu vou começar a colocar prazos para as coisas, para finalizar o que a gente chama de deadline no editorial, né? Então, mas nesse momento agora é uma linha de largada, então não tem prazos, mas uma quantidade, quem pensar em publicar, recomendo 10.000 caracteres. Ok. Tá? E esse nosso encontro, ele vai ser, como que vai ser? Semanal, Sim, mensal ou só? eu tô me organizando para, passando o carnaval, porque eu vou viajar de novo, agora, semana que vem. Maravilha. Passando o carnaval, ter uma regularidade nesse horário. Eu estou me organizando e tenho espaço para estar toda a semana abrindo a janela de conversa aqui nesse horário, abrindo uma hora toda semana, tá? Para mentoria, para esclarecer, para tirar dúvidas, para a gente ter essa regularidade, porque ritmo também faz parte da saúde na biografia. Saber que, ó, tá garantido, aquele momento com a Joyce está garantido. Então, eu estou me organizando a minha vida para isso. Tá bom, obrigada. Tá bom. Joyce, Oi, eu sou assim, meio que imediatista. por O favor. que eu penso assim? Como eu participo de várias coletâneas, sou coautora de 11 trabalhos, nacional e internacional. Será se lá mais para frente a gente não poderia desenvolver um projeto para fazer uma coletânea com temas sobre mulher, sobre a vida, entendeu? Com 20, 30 pessoas, fazer um livro bem bonito, realmente, que a gente pudesse colocar na Amazon, que pudesse ter ele físico para estar sendo lançado no salão do livro, né, sabe? Uhum. Nossa, eu já estou vendo já, assim, muito além. Muito bem. É bom ter a sua energia aqui que reforça a minha. Então, assim, vamos lá, por partes, né? Eu já publiquei 4 livros, né? E o mais desafiador de publicar um livro não é propriamente escrevê-lo, mas distribuí-lo e comercializá-lo. Então, hoje nós temos plataformas como a da Amazon, que a gente pode subir um livro, né, um conteúdo digital para lá e ele fica disponível para ser comercializado em escala global para todo mundo que queira ler no idioma que a gente publicou, né? Então existe essa facilidade, mas não necessariamente vai se ter uma expectativa de um resultado financeiro, embora seja cobrado, mas a Amazon repassa pouca coisa de royalty. Mas acredito também que não é o foco principal. Mas assim, vamos lá por partes. Então, quando eu pensei, ano passado, quando eu comecei, 2 anos atrás, comecei a dar esse norte, que nos traz aqui, eu conversei com a Editora Europa e firmei com eles o selo Cultivo de Biografias. Então, essa coletânea que você falou, ela se traduz num selo. O mercado editorial de biografias de mulheres é um mercado promissor, tá? Mas existem, principalmente a gente fala do livro físico, existem alguns parâmetros de livros que têm mais sucesso comercial, que não é só o tema, mas também o formato. Então, assim, um livro com mais de 12 autoras, coautoras, ele fica pouco palatável comercialmente. Fica muita gente. Sim. Então, qual que é a estratégia? A gente fechou um primeiro livro, publica o primeiro livro. Tem outras mulheres que estão em processo, segue o processo, vai no segundo livro. A gente tem um selo, uma coletânea, né? E a gente vai entender daquele grupo ali qual que foi o recorte, qual que foi o corpo, o recorte de cada uma, ele dá um corpo editorial que fala mais sobre o quê? Dentro do protagonismo feminino, sabe? Então, isso vai emergir, a gente vai olhar e vai valorizar
na edição, na produção editorial do livro, de forma de que cada livro vai ter a sua identidade, né? Então tem, vamos dizer assim, tá tudo pensado aqui dentro e negociado Tudo também com pensado, quem tem então. competência para levar adiante, tá? Mas assim, Cida, repito, é muito, muito bom ter essa energia sua, puxando também para esse lado, né? Só para quem não conhece toda a minha formação, eu sou formada em jornalismo há mais de 30 anos, trabalhei nas principais redações do Brasil até os 30 anos de idade, depois fui para o mercado corporativo, atuando como diretora de RH, que é, ainda hoje, diretora de gestão de pessoas, é a minha carreira principal, é o meu posicionamento principal. Só que o trabalho por mais de 15 anos recrutando, treinando e demitindo pessoas me levou para a psicologia. E lá na psicologia eu reencontrei as Maravilha. histórias de vida. E olha só, então, além de me tornar uma diretora de recursos humanos melhor, eu resgatei esse lado das histórias de vida e desenvolvi um trabalho de pesquisa que hoje é referência na área de protagonismo feminino, tá? Que é o cultivo de biografias. Então a gente está aqui graças à Maravilha. recomendação da minha banca, que disse assim, Joyce, esse trabalho é ótimo, né? Tá, nota máxima aí, mas assim, não fique só dentro dos muros da universidade, vai para o mundo. E não existe lugar melhor para nos conectar do que a internet, né? E é isso. Então, falando um pouquinho de para onde vai, né? Como vamos. Que mais? Mais dúvidas? Alguém tem mais alguma dúvida que eu possa esclarecer nessa manhã ensolarada de janeiro? De calor, né? É. Que agora só escrever, né? Tá, então assim, nada melhor para inspirar a escrita do que a leitura, né? Também, assim, não dá para ficar lendo muito. Quando a gente está em processo de escrita, já aconteceu comigo, né? E deve acontecer com muita gente. Da gente ficar só lendo a coisa que os outros escreveram e dizendo, eu nunca vou conseguir escrever algo assim. Então, leiam o suficiente para lhes inspirar, tá? Então, eu vou pegar aqui e vou ler um pedacinho do que a gente produziu juntas, do que é a primeira parte do livro, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Onde é que vai aqui? Compartilhar, ferramentas, salas. Gente, eu não tô achando aqui a ferramenta de compartilhar. Aqui, compartilhar. Tudo bem? Canva. Tá, pareceu uma tela diferente aí para vocês? Sim. Sim. Tá, vamos dar um zoom mais aqui, para que vocês possam ler junto comigo. Então, assim, aqui tá a capa, né? Lindo, Tá? perfeito. Sou muitas. Então, ela surgiu da inspiração mesmo na virada. Uma coisa bem importante, tá? Depois eu vou até encaminhar para vocês um termo para poder chamá-las oficialmente de copesquisadoras, tá? O meu trabalho dentro da psicologia é uma fundamentação chamada construcionismo social relacional, onde nós temos um profundo entendimento de que o conhecimento ele é construído de uma forma compartilhada. Então, assim, não só eu estou trazendo, mas vocês estão trazendo conhecimento também. E é nesse encontro que a mágica acontece. Então, a partir de agora, você já Joyce, pode. Joyce, você dá aula na universidade, né, de psicologia? Bem, eu ainda sou aluna. Ah, tu ainda é É a aluna. minha segunda Que graduação. maravilha. Foi uma Ah, vocação que que já tinha bom. sido mapeada quando eu tinha 12 anos. E eu Nossa, resisti, né? Foram mais de 30 anos, mas assim, eu vejo a sabedoria disso, né? Que houve, que aconteceu por um motivo, enfim. Eu realmente não quis, eu fui fazer jornalismo, mas a psicologia ela evoluiu muito em 30 anos e eu, como pessoa, me constituí como pessoa. Então, quando nos reencontramos, eu e a psicologia, já não somos mais a mesmas e podemos estar construindo aqui com vocês essa beleza toda, tá? Então, na sequência, até quando eu finalizar a entrega dos recortes biográficos, eu vou mandar para cada uma de vocês
o termo de consentimento livre esclarecido para que vocês estejam participando oficialmente numa pesquisa acadêmica e possam oficialmente dizer, olha, eu sou co-pesquisadora lá com a Joyce, né? Porque isso faz parte do trabalho que continua, tá? Aqui Maravilha. nós temos então a construção do que foi a primeira semana, né? Foram 4 encontros da virada, e cada uma teve um tema. Esse um tema, ele aparece ali no formulário de recorte biográfico, atividade 1, foi a semana 1, atividade 2, foi a semana 2, atividade 3, a semana 3, atividade 4, a semana 4. Como esse processo criativo ele foi feito ao vivo através da nossa comunidade, para quem estava já na comunidade e nos outros grupos e começou a receber aquela avalanche criativa e depoimentos, as mulheres, porque a gente lançava a pergunta e as mulheres iam respondendo e eu dava print, perguntava para elas assim, ó, você quer que eu compartilhe no grupo? Quero. As meninas começaram meio tímidas, anônimas, e depois teve outros que assinaram embaixo, não, eu quero que seja com meu nome e sobrenome. E a gente foi compartilhando, né, essas escritas primeiras que iam preparando o espírito para os encontros. De forma que, quando as mulheres que vieram, puderam vir aos encontros, chegaram, a gente tinha um momento de explicar o que a gente estava criando juntas, e daí abria a palavra para cada mulher compartilhar como vivenciou o exercício da semana. E da gravação dessas partilhas nasce é uma narrativa poética, biográfica coletiva, né? Então não tem o nome de uma pessoa, mas é incrível como o relato que a cada encontro eu lia o que foi produzido do encontro anterior. E o que as mulheres davam de devolutiva nossa, isso me conecta muito com a minha história. Não é a minha história, mas parece a minha história. Então, como tem pontos de contato, acredito que a leitora, até mesmo o leitor que pegar o nosso livro na mão, né, para ler, vai ler essa primeira parte e vai ter também esse atravessamento de se encontrar em certos trechos do livro, tá? Então, para não ficar só eu falando, vocês conseguem ler o que está na tela? Se eu botar um pouquinho maior? Quem consegue ler o que está na tela? Eu não consigo. Uhum. Eu também não. Vocês estão no celular, né? Sim, sim. Elis consegue ler? Sim, consigo ler. Gostaria de ler? Posso ler. Então tá, então As vamos. viradas que ninguém viu. Naquela noite não se falava de feitos grandiosos. Falava-se de viradas silenciosas. Daquelas que não aparecem em fotografia nenhuma, mas que mudam o rumo inteiro de uma vida. A pergunta era simples. Quais foram os momentos que te mudaram por dentro, mesmo que ninguém tenha percebido? Então as histórias começaram a brotar. Como quem abre uma caixinha antiga, não para sangrar, mas para finalmente olhar. Havia mulheres que foram retiradas da própria infância, arrancadas da casa, da mãe, do chão conhecido. Crianças que entenderam o abandono onde havia sobrevivência e que passaram décadas tentando decifrar esse mal-entendido entre amor e ausência. Uma delas decidiu cedo, já que ninguém contaria sua verdade, ela mesma escreveria. Não em livro, em vida. Parou de bater de frente com o impossível e assumiu as rédeas do que era possível. Criou filhos, atravessou países, respondeu às grandes perguntas do trabalho do feminino. Agora, madura, decide abrir a caixa preta, não para se vitimizar, mas para compreender quem se tornou a partir das escolhas que fez. Outra falou da mãe, da roça, pobre e determinada, que acreditava que saber ler era questão de dignidade. Separou a filha de si para que ela tivesse futuro. A filha entendeu o abandono. Levou essa ferida por anos até que o amor reapareceu em um homem e um filho, em uma filha que não veio do ventre, mas veio do destino.
amou como pôde. E quando a mãe morreu, veio a culpa, o ressentimento, a couraça grossa, que protege e isola. O corpo então falou o que a alma calou. Uma doença rara, dores que nem a morfina silenciava, 5 anos sem andar. Perdeu tudo o que havia construído, até que alguém não desistiu dela. E ela não desistiu de si. Descobriu-se escritora no meio da dor. E a poeira virou ponte, voltou a andar. Hoje, com marcas no corpo e fé nos olhos, segue aprendendo. E diz que ali, naquele projeto, talvez seja seu prêmio. Havia também quem saiu do sítio anos aos 19, deixando a mãe chorando. Quem queria estudar, ter dinheiro próprio, existir para além do que foi dado. Perdeu um filho, ouviu que não podia mais engravidar, mas acreditou no contrário. Teve 3. Escreveu um livro que demorou 20 anos para nascer. E agora tem sucesso. Prefere se fuder, carrega culpa de ser a que se destacou entre os irmãos. Carrega também lutos recentes. Uma irmã que foi mãe, sobrinho que não suportou o provador, o corpo dói, as costas doem, agora pode usufruir da vida, sente o peso. Talvez o corpo esteja pedindo para ser escutado. Teve quem saiu de casa aos 19 para respirar longe da violência. Floresceu num alojamento estudantil. Depois voltou, pressionada por uma cultura que dizia que mulher solteira não mora sozinha. Casou, repetiu histórias, adoeceu. Até que quase 30 anos depois rompeu. O corpo respondeu, largou remédios, recuperou a saúde, encontrou as filhas, voltou a si. A escrita virou chão, a espiritualidade norte, a terapia família. Outras lembraram da escola aos 7 anos, o medo e encantamento. Da faculdade retomada depois de um casamento falido, da carreira construída com dignidade, escolheram contar o que foi luz. E assim, naquela roda invisível, ficou claro. Ninguém ali era feita de uma história só. Que escrever a própria biografia não é organizar fatos, é escutar o corpo. É permitir que a dor diga o que ainda precisa ser cuidado. É reconhecer que as pequenas viradas, sair de casa, parir um filho, terminar um casamento, aprender a escrever, são, na verdade, grandes portais. Talvez a vida não peça explicações. Talvez ela peça apenas isso, que a gente pare, escuta, escreva e siga com mais verdade para o próximo. Aê! Elis, muito obrigada pela leitura. Foi um puxadão, né? Porque foi um encontro denso, né? Tem muito conteúdo aqui, tem muita beleza, tem muita dor, tem muita vida, né? Então, muito obrigada por ter feito essa leitura assim de improviso, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Tá, então, à medida que o nosso encontro ele vai ganhando forma, né? Eu vou organizar para que seja, para que todos possam participar dentro do seu desejo, dentro de uma forma que seja acessível, né? De repente, passar o capítulo uma semana antes para quem vai ser a leitura do próximo, né? Para que possa imprimir num tamanho que fique confortável na mão. Mas, Elis, me conta uma coisa, um detalhe para além das histórias aqui, a tua experiência. Porque, assim, tem um valor que é muito importante para mim, que é a minha missão com o cultivo de biografias, que é dar voz a quem quer se ouvir. Como é que foi para você? Ouvir a tua voz, lendo, né? Como é que foi? Acho que foi tranquilo, acho que eu fui me reconhecendo aqui também. Né? Acho que a leitura, né, como você propõe, quem sabe fazer ao vivo, né, não tem como ler sem se sentir tocado. Né? Acho que essa leitura, mesmo que seja um início, uma introdução, eu acho que me toca. Me toca porque
acho que diz um tanto de mim. Mas ler, me fiquei tranquila, assim, olhando isso e me tocando, e olhando e me tocando. Acho que foi mais tranquilo do que em algum momento já foi. Parabéns, parabéns pela caminhada aí. Meninas, Cida, Fátima, me contem como é que foi escutar o texto. Escutar eles lendo o texto. Cida, tá fechado seu microfone. Eu me emocionei quando eu recebi o recorte e com a leitura, a gente saber que tem uma célula da gente ali, sabe, que é verdadeira, que foi concreto, que a gente viveu, sabe? Vem a dor, mas no mesmo tempo, essa dor, ela é acolhida com essa oportunidade de ter sido colocado para fora de uma maneira tão leve. E isso traz o que buscamos, né, que é um pouco de cura a cada texto que a gente ouvir, que a gente lê. E é isso. Obrigada. O microfone tá fechado, Fátima. Abre o microfone. Agora, deu certo. Deu. Eu tive um pouquinho de dificuldade de ouvir, teve umas interferências, e além disso, meu celular tocou na hora, né? Mas o que eu pude acompanhar, assim, é bem emocionante, e eu acho, assim, para mim, pessoalmente, está sendo, assim, muito bom, eu estou me sentindo muito leve e muito disposta a escrever, sabe? Independente da autobiografia, eu tenho escrevido muito mais do que antes, outros assuntos, outras crônicas. Então, eu acho assim que isso está me despertando para a escrita mesmo e para falar os sentimentos guardados. Eu achei muito bonito. Muito bem. Obrigada pela partilha. Então, nós vamos nos encaminhando aí para os últimos 10 minutos do nosso encontro, né? A próxima janela que eu vou abrir aqui vai ser no dia 10, daqui a 2 semanas, na terça-feira, né? Terça-feira antes do carnaval. Porque daí já prepara, é o momento de preparar, então quem quiser aproveitar o feriado do carnaval para ter um encontro com a própria história de vida, já vai estar no outro degrau, né? O que vocês sentem daqui até lá que seria um primeiro objetivo de escrita aí realista, que seria algo confortável para começar? Eu creio que a resiliência, nessa época em que estamos vivendo tantos desafios, Joyce, seria bem interessante, sabe? A gente focar nessa questão de sair da hipnose de rebanho e que a gente pudesse se ver de dentro para fora, sem seguir padrão, sem seguir o ego, sem seguir o social, mas realmente tentando desabrochar coisas que estão guardadas, que não necessariamente possa ser de dor, mas que possa também ser histórias bonitas, de vitórias, de lutas, de conquista, eu acho, sabe, seria interessante para dar essa continuidade.
partiria do recorte, do retorno que você deu. Eu não pude me dedicar, mas eu acho que ali tem muita coisa a ser escrita. Eu também, eu concordo. Eu acho que daria para a gente partir desse recorte que você deu. Tá ok, então. Então vamos, né? E Cida, acredito que essa leitura, né? Até isso que você traz, cabe você já aplicar com o seu recorte também, né? Então, fazer esse movimento, cada uma fazer esse movimento e trazer no próximo encontro, a gente começa por aí, né? O que cada uma conseguiu caminhar, o que consegue trazer dentro do seu recorte, né? O que Maravilha. vai ser uma revelação, né? Porque cada uma sabe de si, né? Eu sei de todo mundo, mas eu vou ficar quietinha aqui, só apreciando, né? Só apreciando e estou à disposição. A melhor forma de falar comigo ali é respondendo no e-mail, porque daí é uma hora que eu sento, olho exatamente o trecho, a dúvida, né? Então, como eu escrevi no final do recorte, eu estou acompanhando, estou para acompanhar. Essa é a companhia. Responder por escrito mesmo, que fica algo bem tudo a ver com ser escritora, né? De parar ali, ser aquele momento de qualidade, olhando a dúvida que está surgindo de cada uma das sócias, tá? Então seria isso. A gente se encontra daqui a 15 dias, é isso? Daqui a 15 dias, né? Porque eu vou para o Rio de Janeiro com a minha filha e acho que ficaria meio corrido fazer, porque eu vou estar embarcando na terça-feira que vem. Então, na outra terça-feira eu já vou ter chegado de volta. Então, daqui a 15 dias. E dá um tempo, né? Dá um tempo significativo para deslanchar e para lançar o recorte, né? Cada uma começar com o seu recorte e se perceber, né? O caminho se faz caminhando, né? O caminho se faz caminhando. E é isso. O que mais? Maravilha. O que mais podemos ter nessa manhã agora, antes de seguir adiante? Uma coisa bem importante, é bem importante quando vocês começarem a escrever. Quando eu falei bastante do Clube das Escritoras, mas todas quando foram fazer a inscrição, o sistema oferecia também o curso da Estrutura e Sua Autobiografia em 5 aulas, tá? E daí cada uma ficava à vontade para adquirir ou não, tá? De forma que quem tiver dúvidas sobre as passagens ali no recorte biográfico, se fala lá, essa é a primavera, esse é o outono, inverno, e vai situando na história de cada uma. Então, isso aonde que está fundamentado? Está fundamentado na abordagem cultivo de biografias, que faz uma analogia entre as estações do ano e as estações da vida, as estações da alma feminina, mais especificamente, tá? Então, assim, a fundo é explicado no curso Estrutura e Sua Biografia em 5 aulas. Mas eu estou aqui, né, como desenvolvedora do cultivo de biografias à disposição e com muito gosto para esclarecer dúvidas também sobre a técnica. Né? Então, eu tenho uma dúvida sobre a primavera, tenho a dúvida, apareceu ali para mim e eu não estou entendendo como é que veio esse simbólico, como é que ele manifesta. Então, a gente pode avançar bastante, pode e deve aqui. Tá? Não é porque é tema lá do curso específico, Estrutura e Sua Biografia em 5 aulas, que a gente não vai trazer para cá. Aqui é o clube, né? Aqui é o espaço para a gente ir além, tá? Então, fico também à disposição para explicar nos nossos encontros e falar mais do cultivo de biografias, que eu tenho uma alegria muito grande, assim, de como ele foi construído, cada uma dessas estações, e como está sendo validado, inclusive, dentro do ambiente acadêmico, que é bem exigente, né? Então, é isso, tá? Fico à disposição aí no e-mail, nos nossos encontros aqui. E eu ouvi, para finalizar, eu ouvi um rios que eu vou até buscar para a gente, para finalizar um encontro, uma desenvolvedora de conteúdo, que ela dizia assim, que uma mulher que fala o que pensa, ela é perigosa.
Uma mulher que sabe cuidar do próprio dinheiro, ela é perigosa. E ela ia, eram uns 3 minutos de tudo que uma mulher podia fazer e ser perigosa. E daí ela chega no final e diz assim: e uma mulher que é criativa, ela é muito perigosa, né? Então tenham essa consciência de que vocês estão entrando num território muito inexplorado, que é a mulher diante do seu próprio poder maior, que é o poder de criar vida. Né? Se tem algo que caracteriza uma mulher, todas as mulheres, em todas as fases da vida, é a possibilidade de criar vida. Tenha ela escolhido se tornar mãe biológica de alguém ou não, isso não é excludente. Esteja ela num período de se tornar mãe de alguém ou não, isso é para toda a vida. Então a mulher ela tem esse poder dessa criação, de criar vida e vida em abundância. Né? Então, numa sociedade que estimula o pensamento de escassez, porque esse pensamento de escassez ele ajuda a promover guerras, a financiar guerras comerciais, consumo desenfreado, pensar a abundância, que a abundância é algo tão acessível no ar que a gente respira, no sol que está aí para todo mundo, na água, é ser subversiva, é ser perigosa. Então, ser criativa é ser perigosa. E a minha recomendação para vocês nas próximas 2 semanas é: sejam perigosas. No limite de uma página, tudo bem, mas é por ali que começa. Então, se permitam ser criativas, sabe? Nas palavras, no formato, né? Não precisa seguir o que está aqui, né? O que a gente tem é um ponto de partida, de lançamento para vocês voarem. Tá bom? E é isso. Queria me despedir e desejar aí uma boa semana, né? Boas 2 semanas. E vamos agitar o grupo ali, né? Todas têm voz também. Então vão comunicando seus avanços, as suas dificuldades. Vamos realmente criando esse espaço de troca ali através do nosso clube, tá bom? Valeu, Joyce. Muito obrigada. Obrigada. E bom carnaval para você, viu? Para vocês também. Ah, não, a gente se encontra antes do carnaval. A gente se encontra no dia 10. Ah, é verdade, tá É, certo. nós vamos dar o grito de carnaval aqui, inclusive. É verdade. Então, assim, já vou Até. preparando a fantasia Beijo, através. meninas. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Tchau, Tchau. tchau.